Subseção 6ª. Da fiscalização e dos controles. Artigo 73. A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Parágrafo 1º. Os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidade da administração indiretas se sujeitarão a: Inciso 1º. Controles internos exercidos, de forma integrada, pelo próprio poder e entidade envolvida. Inciso 2º. Controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, com auxílio do Tribunal de Contas, Inciso 3º. Controle direto, pelo cidadão e associações representativas da comunidade, mediante amplo e restrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer poder e entidade da administração indireta. Parágrafo 2º. É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público e de que tenham resultado ou possam resultar. Inciso 1º. Ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos ou difusos. Inciso 2º. Prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente. Inciso 3º. Propaganda enganosa do poder público. Inciso 4º. Inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto de governo e de programas e projetos priorizados em audiências públicas regionais, ou. Inciso 5º. Ofensa a direito individual ou coletivo consagrado nesta Constituição. Parágrafo 3º. Os poderes do Estado, seus órgãos e entidades, o Tribunal de Contas e o Ministério Público divulgarão, no órgão oficial de imprensa do Estado e por meio eletrônico de acesso público, até o 20º dia do mês subsequente ao trimestre vencido, demonstrativo da despesa mensal realizada no trimestre anterior com remuneração, subsídio e verbas indenizatórias, incluídas as vantagens de natureza pessoal ou de qualquer outra natureza, de seus servidores, empregados públicos e agentes políticos, ativos e inativos, discriminada por unidade orçamentária e por cargo, emprego ou função e respectivos números de ocupantes ou membros. Artigo 74. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder e entidade. Parágrafo 1º. A fiscalização e o controle de que trata este artigo abrangem: Inciso 1º. A legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação. Inciso 2º. A fidelidade funcional do agente responsável por bem ou valor públicos, Inciso 3º. O cumprimento de programa de trabalho expresso em termos monetários, a realização de obra, a prestação de serviço e execução orçamentária de propostas priorizadas em audiências públicas regionais. Parágrafo 2º. Prestará contas à pessoa física ou jurídica que: Inciso 1º. Utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiro, bem ou valor públicos ou pelos quais responda o Estado ou entidade da administração indireta, ou. Inciso 2º. Assumir, em nome do Estado ou de entidade da administração indireta, obrigações de natureza pecuniária. Parágrafo 3º. As unidades administrativas dos poderes do Estado e as entidades da administração indireta publicarão, mensalmente, no órgão oficial e, facultativamente, em jornais locais, resumo do demonstrativo das despesas orçamentárias executadas no período. Artigo 75.
As disponibilidades de caixa do Estado e dos órgãos ou entidades da administração direta e indireta serão depositadas nas instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei federal. Artigo 76. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas, ao qual compete. Inciso 1º. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado e sobre elas emitir parecer prévio, em 60 dias, contados de seu recebimento. Inciso 2º. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bem ou valor públicos, de órgão de qualquer dos poderes ou de entidade da administração indireta, facultado valer-se de certificado de auditoria passado por profissional ou entidade habilitados na forma da lei de notória idoneidade técnica. Inciso 3º. Fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo ao Estado ou à entidade da administração indireta. Inciso 4º. Promover a tomada de contas, nos casos em que não tenham sido prestadas no prazo legal. Inciso 5º. Apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, pelas administrações direta e indireta, excluídas as nomeações para cargo de provimento em comissão ou para função de confiança. Inciso 6º. Apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvadas as melhorias posteriores que não tenham alterado o fundamento legal do ato concessório. Inciso 7º. Realizar, por iniciativa própria, ou a pedido da Assembleia Legislativa ou de comissão sua, inspeção e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em órgão de qualquer dos poderes e entidade da administração indireta. Inciso 8º. Emitir parecer, quando solicitado pela Assembleia Legislativa, sobre empréstimo e operação de crédito que o Estado realize, e fiscalizar a aplicação dos recursos deles resultantes. Inciso 9º. Emitir, na forma da lei, parecer em consulta e sobre matéria que tenha repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial. Inciso 10. Fiscalizar as contas estaduais das empresas, incluídas as supranacionais, de cujo capital social o Estado participe de forma direta ou indireta, nos termos do ato constitutivo ou de tratado. Inciso 11. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ou recebidos pelo Estado, por força de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere. Inciso 12. Prestar as informações solicitadas pela Assembleia Legislativa, no mínimo por 1/3 de seus membros, ou por comissão sua, sobre assunto de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre os resultados de auditoria e inspeção realizadas em órgão de qualquer dos poderes ou entidade da administração indireta. Inciso 13. Aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, a sanção prevista em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Inciso 14. Examinar a legalidade de ato dos procedimentos licitatórios, de modo especial dos editais, das atas de julgamento e dos contratos celebrados. Inciso 15. Apreciar a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade de contrato, convênio, ajuste ou instrumento congênere que envolvam concessão, cessão, doação ou permissão de qualquer natureza, a título oneroso ou gratuito, de responsabilidade do Estado, por qualquer de seus órgãos ou entidade da administração indireta. Inciso 16. Estabelecer prazo para que o órgão ou entidade tome as providências necessárias ao cumprimento da lei, se apurada ilegalidade. Inciso 17. Sustar,
Se não atendido, a execução do ato impugnado e comunicar a decisão à Assembleia Legislativa. Inciso 18. Representar ao poder competente sobre irregularidade ou abuso apurados. Inciso 19. Acompanhar e fiscalizar a aplicação das disponibilidades de caixa do Tesouro Estadual no mercado financeiro nacional de títulos públicos e privados de renda fixa, e sobre ela emitir parecer para apreciação da Assembleia Legislativa. Parágrafo 1º. No caso de contrato, o ato de sustação será praticado diretamente pela Assembleia Legislativa, que, de imediato, solicitará ao poder competente a medida cabível. Parágrafo 2º. Caso a medida a que se refere o parágrafo anterior não seja efetivada no prazo de 90 dias, o tribunal decidirá a respeito. Parágrafo 3º. A decisão do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terá eficácia de título executivo. Parágrafo 4º. O tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades. Parágrafo 5º. O tribunal prestará contas à Assembleia Legislativa. Parágrafo 6º. Revogado pelo artigo 3º da Emenda à Constituição nº 78, de 5 de outubro de 2007. Parágrafo 7º. O Tribunal de Contas, no exercício de suas competências, observará os institutos da prescrição e da decadência, nos termos da legislação em vigor. Artigo 77. O Tribunal de Contas, com sede na capital do Estado, é composto de 7 conselheiros e tem quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território do Estado. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre a organização do tribunal, que poderá ser dividida em câmaras, cuja composição será renovada periodicamente. Parágrafo 2º. Revogado pelo artigo 3º da Emenda à Constituição nº 78, de 5 de outubro de 2007. Parágrafo 3º. Ao Tribunal de Contas compete privativamente. Inciso 1º. Elaborar seu regimento interno, por iniciativa de seu presidente, eleger seu órgão diretivo e organizar sua secretaria. Inciso 2º. Submeter à Assembleia Legislativa projeto de lei relativo à criação e extinção de cargo e à fixação do subsídio de seus membros e da remuneração dos servidores de sua secretaria, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 3º. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros, aos seus servidores e aos que lhe forem imediatamente vinculados. Parágrafo 4º. Haverá um Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ao qual se aplicam os princípios institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional e ao qual incumbe, na forma de lei complementar, a guarda da lei e a fiscalização de sua execução. Parágrafo 5º. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-se de procuradores, brasileiros, bacharéis em direito, aprovados em concurso público de provas e títulos e nomeados pelo governador do Estado, que também escolherá e nomeará o seu procurador-geral dentre aqueles indicados em lista tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, na forma de lei complementar. Artigo 78. Os conselheiros do Tribunal de Contas são escolhidos dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Inciso 1º. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2º. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3º. Notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, Inciso 4º. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exijam os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
Parágrafo 1º. Os conselheiros do Tribunal de Contas são nomeados. Inciso 1º. 2. Pelo governador do Estado, precedida a nomeação de aprovação da Assembleia Legislativa, é. Inciso 2º. 5. Pela Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. Alternadamente, cabe ao governador prover uma Assembleia 2 ou 3 vagas de conselheiro. Parágrafo 3º. Das 2 vagas a serem providas pelo governador, uma será preenchida por livre escolha, e a outra, alternadamente, por auditor e membro do Ministério Público junto do Tribunal, por este indicados em lista tríplice, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Parágrafo 4º. O conselheiro do Tribunal de Contas tem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos e subsídio do desembargador, aplicando-se-lhe, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes no artigo 36 desta Constituição. Artigo 79. Os auditores do Tribunal de Contas, em número de 7, são nomeados pelo governador do Estado, depois de aprovada a escolha pela Assembleia Legislativa, cumpridos os seguintes requisitos. Inciso 1º. Ter título de curso superior de Direito, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis ou Administração Pública. Inciso 2º. Ter mais de 5 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exijam os conhecimentos da formação mencionada no inciso anterior. Inciso 3º. Ter idoneidade moral e reputação ilibada, é. Inciso 4º. Ter, no mínimo, 30 e, no máximo, 65 anos de idade na data da indicação. Parágrafo 1º. O auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do juiz de direito de entrância mais elevada e, quando em substituição a conselheiro, os mesmos impedimentos e garantias deste. Parágrafo 2º. O auditor somente pode aposentar-se com as vantagens do cargo quando tiver efetivamente exercido, no Tribunal de Contas, por mais de 5 anos. Parágrafo 3º. Os auditores do Tribunal de Contas, em número de 4, serão nomeados após aprovação em concurso público de provas e títulos, observada a ordem de classificação e os requisitos previstos na Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Parágrafo 4º. Sempre que ocorrer a vacância de cargo de auditor do Tribunal de Contas, será realizado concurso público para seu provimento. Parágrafo 5º. O edital do concurso público a que se refere o parágrafo 4º deste artigo será publicado no prazo de 180 dias contados da ocorrência da vacância. Artigo 80. A comissão permanente a que se refere o artigo 164 pode, diante de indício de despesa não autorizada, ainda que sob a forma de investimento não programado ou de subsídio não aprovado, solicitar à autoridade responsável que, no prazo de 5 dias, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Não prestados os esclarecimentos, ou considerados insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Se o tribunal entender irregular a despesa, a comissão proporá à Assembleia Legislativa a sua sustação. Artigo 81. Os poderes legislativo, executivo e judiciário e as entidades da administração indireta manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de: Inciso 1º. Avaliar o cumprimento das metas previstas nos respectivos planos plurianuais e a execução dos programas de governo e orçamentos. Inciso 2º. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta, e da aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado. Inciso 3º.
Exercer o controle de operações de crédito, avais e garantias e o de seus direitos e haveres. Inciso 4º. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo único. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária. Artigo 82. Qualquer cidadão, partido político, associação legalmente constituída ou sindicato é a parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade de ato de agente público. Parágrafo único. A denúncia poderá ser feita, em qualquer caso, à Assembleia Legislativa, ou, sobre assunto da respectiva competência, ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas.